Que Deus abençoe você e sua família. É uma alegria estarmos começando o programa Força de Deus. Muito bom ter você aqui conosco, neste programa que vai levar a palavra de Deus para a sua casa, para a sua vida, para o seu coração. É uma alegria estar com você aqui na TV Século XXI, essa TV tão amada, tão querida, nosso querido Padre Eduardo, Irmã Luísa e tantos outros colaboradores, você que ajuda essa obra, Deus abençoe você. Agradecemos você que está nos acompanhando pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Aliás, você já se inscreveu no canal do YouTube de Dom José? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Dom José Francisco Falcão, inscreva-se, porque não tem só esse programa lá, tem muitos outros e todos eles sobre a Sagrada Escritura. Então é impressionante o amor que Dom José tem às Sagradas Escrituras. Então você vai encontrar programas sobre os Salmos, programas sobre características da vida de Cristo e programas versículo por versículo da Sagrada Escritura. Então vale a pena você ir lá no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Meu querido irmão e irmã, nós estamos aqui meditando as parábolas de Jesus Cristo. Vamos meditar todas, uma a uma. Estamos na primeira e esta primeira é a parábola dos operários da vinha, capítulo 20 de Mateus. Só se encontra no Evangelho de Mateus essa parábola, do versículo 1 a 16. Pegue a sua Bíblia, eu leio a parábola até onde a gente parou. Então vamos começar hoje a meditar o versículo 10. Todos os outros já foram bem meditados. Então, Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 10. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. Eles foram, à 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chama os operários e paga-lhes começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Versículo 10, que é o que nós iremos meditar hoje. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Antes de fazer perguntas a Dom José, quero antes acolhê-lo, sua bênção. É uma alegria imensa ter o senhor aqui de novo, respondendo para nós tantas perguntas, nos ensinando a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson, é uma alegria estar aqui. Eu vejo agora, Dom José, que esses que receberam, os que trabalharam primeiro, agora cobram, né? Existe uma certa cobrança. Por que que nós, sendo que estamos aqui desde a primeira hora e vamos receber a mesma quantia? Acredito que a resposta é porque nós temos uma ideia restrita do amor de Deus, do sentido de justiça dele, o sentido de recompensa, enfim. Nós somos condicionados exatamente aos méritos do homem, ao esforço do homem. Mas Deus Todo-Poderoso, é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o que tens que não tenhas recebido. A outra frase que eu acho que citamos no programa anterior, somos servos inúteis, fizemos aquilo que devíamos fazer. A outra pontuação é que em nós, na nossa convivência entre nós humanos, na nossa aventura, a misericórdia e a justiça são categorias até certo ponto distintas. Se você olhar no Código Civil, o Código do Direito Laico, vamos chamar assim,
você não tem essa palavra misericórdia. Porque ela é algo gratuito. Você tem obrigação, justiça e assim por diante. É uma categoria devida. A misericórdia é algo gratuito. Então, você pode até dizer que misericórdia e justiça caminham juntos na aventura humana, mas há momentos em que as duas não batem. Não é? Por exemplo, não, você tem que ter misericórdia. Alguém poderia pensar, não, tem que ter misericórdia com tal pessoa e devia soltá-la da prisão. Os seres humanos, inclusive eu, em muitas situações, não é possível, dessa forma não é? Mas essas duas realidades em Deus, elas não são conflitantes. Aquele que é justo é também misericordioso, aquele que é misericordioso também é justo. O Salmo 84, versículo 11 diz, amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Em Deus, essas realidades, não há conflito nenhuma, uma com a outra e uma com as outras, e reciprocamente, e vice-versa. Então, esse versículo traduz exatamente isso. O ser humano quer, às vezes, enquadrar o sentido de misericórdia de Deus dentro dos seus parâmetros de justiça. Julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam um denário. Eu escolhi 2 textos de Santo Agostinho, um na obra dele sobre a Sagrada Virgindade e o outro no Sermão 87, são textos pequenos, mas de uma grande sabedoria para a gente aprofundar o que Jesus colocou, o que Jesus disse nessa parábola, nesse exato versículo. Vamos à primeira riqueza de Santo Agostinho. Dá a todos um dinheiro, recompensa de todos, porque a todos será dada igualmente a vida eterna. Haverá na vida eterna, na casa do Pai, muitas moradas, lembra disso? Sim. E ressaltará nelas, de um modo diferente, o brilho dos méritos de cada um. Brilho da lua, brilho da estrela. Lembra de São Paulo? Lembro, programa anterior. O dinheiro, que é o mesmo para todos, significa que todos viverão o mesmo tempo no céu. E a diferença das mansões indica a glória distinta dos santos. Que maravilha! Todo mundo feliz no céu. A recompensa é a mesma. Agora, diferentes brilhos. A glória própria dos santos, que vai refugir essa glória de acordo com os méritos, de acordo com o grau de abertura nesta vida à graça de Deus. Da mesma forma, as moradas. Eu insisto, o que foi tratado no programa anterior, Frei Gilson. A imagem de João 14 e 1 Coríntios 15. João 14 é Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Casa do Pai. Todo mundo recompensado. Todo mundo feliz. Todo mundo desfrutando dessa realidade que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora cada um na sua morada. Eis que estou à porta e bato. Quando abrimos o nosso coração para Deus, essa abertura pode se expandir, pode se alargar. Nossa Senhora diz isso de forma tão bonita. Eis aqui, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ela foi a que mais se abriu. E por ter sido aquela que mais se abriu a Deus, foi aquela em quem o brilho de Deus refugiu muito mais. Ou seja, faça-se em mim. Ou seja, completamente no meu pensar, no meu querer, no meu agir, em toda a minha existência. E por não ter conhecido o pecado, foi a mansão maior, foi aquela em quem aquilo de que diz o Salmo, em vossa luz contemplamos a luz. Nela, o brilho de Deus refugiu muito mais. Aquilo que Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, brilha mais o receptáculo maior, brilha mais a mansão maior. Agora, como no céu não há pecado,
no céu não vai ter o perigo da inveja, Não. de um ficar invejando a morada do outro, né? Exatamente. Isso é típico aqui da Terra. Pronto! Exatamente, pensava que ia receber mais, etc. Não. Diversas moradas, mas todos felizes. Sim. Diversos brilhos, mas pelo contrário, nós nos alegraremos com a felicidade do outro, com o brilho do outro. Lembrando, no céu, a Dona Luciana que está aqui atrás, escondida, feliz da vida e se alegrando pelos méritos que refugem no corpo e na alma daquele fiel, daquele irmão no céu. Todos se alegram com a felicidade do outro. É aquilo que São Paulo diz, alegrar-se com os que se alegram. Aqui na terra, entristecer-se, chorar com os que choram, alegrar-se com os que alegram. No céu, como não vai haver choro, alegrar-se com os que se alegram. Isto é, sentiremos felicidade em ver o brilho do outro, independente do fato de esse brilho ser maior do que o nosso, ou sentiremos muita felicidade em ver a morada do outro. Maior, brilhou mais, enfim. Eu quero crer que o brilho de São Dimas, que está no céu agora, é um brilho bem menor do que o de Nossa Senhora, sem dúvida alguma. Mas São Dimas não fica feliz por isso, ele se alegra com o brilho de Nossa Senhora. Ele é uma mansão e Nossa Senhora é outra mansão bem maior. E isso não o deixa triste, porque lá no céu todos são igualmente felizes. A diversidade é de brilhos, a diversidade é do tamanho da mansão. Existe, sim, diversas mansões, muitas moradas, mas todos imensamente felizes. Bem pontuado. E o segundo texto de Santo Agostinho, Sermão 87, versículos de 5 a 6, olha que bonito. Todos seremos iguais. Os primeiros igualados aos últimos, e os últimos igualados aos primeiros. O denário, aliás, é a vida eterna, e a vida eterna é igual para todos. A diversidade de méritos estabelecerá, sem nenhuma dúvida, uma diversidade de glórias. A vida eterna, no entanto, considerada propriamente, não poderia ser desigual para ninguém. Não há nem mais e nem menos extensão no que é igualmente eterno. O que não tem fim para ti e nem para mim. Simplesmente fantástico. Matou a charada. Os padres da igreja fecham, mata a cobra, mostra o pau e ainda deixa tudo embrulhado. Está aqui o presente de interpretação para vocês. Por isso que eu amo os padres da igreja. Muito bom. Então, a nossa justiça não é a justiça de Deus. E, nossa, Santo Agostinho deixou tudo muito claro. Seremos iguais, né? Os primeiros igualados aos últimos, os últimos igualados aos primeiros. Fantástico. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Essa parábola está mostrando isso, né? Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. E sua misericórdia ultrapassa o nosso conceito restrito de justiça. Exato. Muito bom. Dom José, eu estou impressionado, assim, é a primeira vez que eu estudo uma parábola com o senhor e é impressionante o tanto de... Eu que prego a palavra, dessa palavra dá para fazer 500 pregações, dá para você fazer diversos viés, o tanto de coisa que num pequeno texto, eu fiquei imaginando, é por isso que Jesus falou em parábolas, né? Para que a gente tivesse várias formas de trazer isso para a nossa vida. Disse bem. É um tesouro inesgotável. E mesmo com a ajuda dos padres da igreja, e a gente para e fica abismado, é a reação presumível do cristão que ama a palavra de Deus. Meu Deus, quanta riqueza, quanta coisa, e eu não imaginava. Você vai cavando, os padres da igreja vão como que ajudando a gente a cavar e a dizer, você pensa que esse abismo é só desse tamanho e ele vai aumentando, e você cada vez mais fascinado. E eu fico imaginando os apóstolos, não narra aqui, mas eles devem ter perguntado no particular, o que significa o dono da vinha, o que é esta vinha que o senhor falou, o que é, né? Todas essas realidades. O feitor, quem é esse feitor que vai pagar? Tal. Eu não está aqui, mas eu imagino que eles também perguntavam. Acredito eu também.
Que Deus abençoe você. Ainda é só o primeiro bloco, então não sai daí não. Vai ser um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos avançando e já estamos no versículo 11 e 12 da parábola. É até o versículo 16 e Deus tem falado tanto conosco. Então, um breve intervalo e a gente já retorna. O programa tá bom demais, é bom ter você aqui conosco. Lembre-se que você está nessa mesa com a sua Bíblia aberta. E vamos agora para o próximo versículo, os próximos versículos. Vamos agora meditar versículo 11 e 12. Eu leio com você e nós já vamos para o versículo 11 e 12. Estamos terminando a primeira parábola. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. É aqui, né? 11 e 12. E agora estão murmurando, igual o povo do Egito murmurando contra Deus. Sim. Primeiro é preciso fazer uma pontuação. Todos eles vão receber o denário agora. No céu não há murmuração. O denário é a vida eterna. Aqui é preciso fazer essa observação para que você não imagine que no céu um está reclamando porque o outro recebeu o mesmo, etc. Brigas, arengas e assim por diante. Aqui a parábola, ela coloca no tempo uma coisa que não é admitida na eternidade em Deus: murmuração. É como se a parábola dissesse: aqui eu vou apresentar uma objeção que é comum no coração de muitas pessoas. A ideia de que a justiça de Deus, ela é injusta, de que a misericórdia de Deus é incompatível com a justiça. Então, essa murmuração não pode ser colocada na eternidade. Lembre-se que murmuração é da pessoa. E a vida eterna na parábola é denário. Denário. Então, a murmuração deles não tem nada a ver com o denário. É própria de uma realidade que existe no coração do homem, que às vezes quer que a justiça de Deus privilegie a si em detrimento dos outros, só porque os outros não trabalharam o dia todo e assim por diante. Está claro, Frei Gilson? Sim, sim. Perfeito. Ou seja, no céu não terá murmurações. No céu não haverá murmuração, de forma alguma. Vamos então agora a São Gregório Magno, Papa, doutor da Igreja, refletindo sobre esses 2 versículos. Depois de São Gregório Magno, eu tenho 4 textos da Escritura para citar e ainda uma citação do Pseudo Crisóstomo, e nisso a gente termina a explicação desses 2 versículos. Vamos começar com o grande doutor. Por que se diz que murmuraram os que foram chamados ao reino? Ninguém que murmure pode receber o reino dos céus. Ninguém que recebe este reino pode murmurar. Como os antigos pais, que existiram antes da vinda de Jesus Cristo, não seriam levados ao reino mesmo vivendo santamente, se não tivesse descido do céu o que haveria de abrir as portas do paraíso por meio de sua morte? Sua murmuração consistiria em que haviam vivido santamente para receber o reino e, todavia, se lhes dilatava o tempo de recebê-lo. Nós, que viemos a trabalhar na 11ª hora, não murmuramos depois do trabalho e recebemos o denário. Porque depois da vinda do nosso mediador, os que nascemos neste mundo somos levados ao reino imediatamente quando ficamos livres deste corpo e o recebemos sem demora, sendo preferidos aos antigos pais, os quais não o receberam mesmo depois de transcorrer muito tempo. É aquilo que eu disse. A murmuração se aplica a qualquer um que vai receber a mesma recompensa de quem trabalhou depois, viveu depois, existiu depois, mereceu depois, mesmo tendo no tempo vivido posteriormente e mesmo tendo levado uma vida de pecado até um certo momento da sua vida.
A murmuração, portanto, ela é uma possibilidade, não uma coisa devida para todos. Porque os santos que viveram no século XII, XIII, XIV, XV, enfim, os santos beatificados, todos aqueles que já estão no céu, de forma alguma eles murmuraram. E aqueles que viveram bem antes, o texto não diz, as escrituras não dizem, dos profetas, dos patriarcas, de Moisés, de Abraão, de Isaac e Jacó, que eles murmuraram de alguma forma. Não, de forma alguma. Mas é uma possibilidade de quem trabalhou mais, de quem suou mais, de quem se converteu mais, de quem se santificou mais, em comparação com aqueles que demonstraram nessa vida um menor tempo de santidade. O exemplo de São Dimas, ele é clássico. Em síntese, o que São Gregório Magno está dizendo aqui, a murmuração é coisa do tempo, não é da eternidade. Certo. Agora, eu posso entender, Dom José, eles aqui, chegando por sua vez, na verdade o 11, ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo. Então, eu não posso entender essa murmuração no céu. Então, é uma murmuração dos homens enquanto está nessa terra, de não entender Deus, de não entender a justiça de Deus. Então, é isso. É isso. Não posso entender essa murmuração na eternidade. Não, por causa de um texto. Tá, gostei. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Murmuração evoca o quê? Inconformismo, correto? Sim. E o inconformismo causa uma dor no coração, não é? Sim. Versículo 4, por favor. Apocalipse 21. Enxugará toda lágrima de seus olhos, já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Nem grito, nem dor. Por quê? Por quê? Por que isso? Isso é grito. Dor. Não me conformo com a coisa no céu. Não haverá isso. Não haverá luto, não haverá inveja, não haverá raiva, não haverá murmuração, não haverá insinuação, não haverá fofoca, não haverá fuxico, não haverá indignação, não haverá revolta, não haverá comparação no sentido de que um vai ficar triste porque o outro tem mais, porque o outro brilha mais. Apocalipse 21, 4. Agora a pessoa pode estar se perguntando assim, porque aqui ele recebeu o denário, ou seja, vinde benditos de meu Pai. E você recebeu o céu, você vai receber a eternidade. Nesse trajeto, ele murmura também ou não é possível murmurar depois que você recebeu? Estamos no nível da parábola. A parábola, ela não pode ser interpretada de forma que contradiga um outro texto da Escritura. Certo. Portanto, qualquer interpretação que vise causar conflito entre o que Jesus diz na parábola, cuja linguagem não pode ser interpretada ao pé da letra, e uma passagem rigorosa como Apocalipse 21, 4, então, essa interpretação, ela fere a própria Escritura e a própria doutrina da Igreja. No céu não há murmuração. No céu não há dor. Apocalipse 21, 4. Essa interpretação, ela, digamos assim, força, no meu entendimento, o texto a dizer alguma coisa que contradiz a certeza de que no céu não há murmuração, não há luto, não há dor. E posso também dizer assim que alguém pode pensar que alguém poderia, porque pode parecer que a pessoa ficou insatisfeita com o prêmio. Enquanto estamos a caminho. Deus te oferece o céu e você está insatisfeito. Então, isso não é possível, né? A nossa ideia de céu, enquanto estamos a caminho, Sim. A ideia que as pessoas que estão a caminho, várias pessoas, não é o meu caso, que várias pessoas podem ter, tiveram, têm ou poderão ter, de uma justiça injusta, digamos assim, ou de uma misericórdia que fere a justiça, essa murmuração é uma possibilidade enquanto estamos a caminho, mas não no céu. Entra no repouso do teu Senhor, aqui não há murmuração. Nossa, é forte então esse versículo, porque de fato adentra a miséria humana, né? De querer não conseguir compreender Deus, a sua misericórdia por completo. Sim. Já citei São Gregório. Como estamos a 2 minutos e 40 do final, eu queria citar
o Salmo 42, versículo 3, que é uma frase que, de fato, ela se aplica a quem viveu sempre na graça de Deus e pecou poucas vezes, e aqueles que nunca viveram na graça de Deus e se arrependeram no derradeiro instante da sua vida. O prêmio é o mesmo, é contemplar a face do Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei contemplar a face de Deus? Então, o Salmo 41, versículo 3. Sim, 41 numa versão, 42 no outro. Perfeito. Vê a face de Deus. Estão contemplando a face de Deus São Dimas, que se converteu no derradeiro instante da sua vida, e Nossa Senhora, que nunca cometeu o pecado. Ambos brilham, Nossa Senhora brilha mais do que ele. Nossa Senhora é uma mansão bem maior do que a de São Dimas, mas ambos estão contemplando o Senhor face a face. Esse é o prêmio, esse é o denário. Para todos, não importa o tempo de trabalho nesta terra. Isso deve deixar você com desejo de céu, tudo que a gente está meditando aqui hoje, né? O reino dos céus é comparado, a parábola começou assim, o reino dos céus é como se. Então, que esta parábola nos deixe com desejo do céu. Deus quer dar o mesmo prêmio, a vida eterna, a salvação é para todos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Estamos meditando a parábola dos operários da vinha, estamos meditando o versículo de 11 a 12. Está uma bênção o nosso programa. Quero retornar a você o versículo de 11 a 12 que estamos meditando. Mateus capítulo 20, versículo de 11 a 12. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família. Já vimos essa murmuração, o que ela significa? Dizendo, os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Eu já quero perguntar, Dom José, o que significa o que significa isso na parábola, o peso do dia e do calor? Para a gente entender essa expressão, primeiro vamos voltar no discurso de Nosso Senhor, no capítulo 11, quando ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo, porque ele é leve, e encontrareis repouso para as vossas almas. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Qual é o fardo de Cristo? Qual é o jugo de Cristo? O jovem rico ouviu de Jesus qual é o fardo. Fardo que ele tinha observado durante toda a juventude. Pelo menos boa parte dele. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Observe os mandamentos. E Jesus cita alguns. Não cita todos. O fardo de Cristo são os mandamentos. O peso é dos mandamentos. E a prova, nós vamos ver daqui a pouco uma interpretação corretíssima do Pseudo Crisóstomo, com fundamentação na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 13. Os mandamentos de Jesus não são pesados, não são penosos, mas são um peso leve, porque quando com Cristo Jesus nós assumimos o propósito de cumpri-los, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Qual é o fardo de Cristo? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. A cruz do cristão é imitar Cristo no cumprimento dos mandamentos. Foi aquilo que Jesus disse ao jovem rico. Então, já respondi a pergunta. O peso é aquele do que Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, o meu peso, que é leve, o meu fardo, ele é suave. Vamos à prova. 1 João, capítulo 5,
versículo 3. Versículo 3. O fardo, o peso, se chama o amor a Jesus, que se traduz no cumprimento dos mandamentos. Os mandamentos só têm sentido para o cristão como expressão do amor a Jesus. Ou seja, eu te amo, Jesus, e traduzo isso, demonstro isso cumprindo os teus mandamentos. Quem ama a Deus, cumpre os mandamentos. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos. Ou seja, não são pesados. Não são pesados. Então, nós suportamos o peso. Qual é o peso do dia? O peso desta aventura aqui na Terra? O cumprimento dos mandamentos. E eles, para cumprirmos os mandamentos, eles requerem, primeiro, um ato de amor. Está aqui. Como é que você demonstra a Deus que ama a Ele? Leia o versículo 2, por favor. É impossível você dizer, eu amo a Deus, ama Jesus, ama a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, sem o cumprimento dos mandamentos. Versículo 2, por favor. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pronto. Não guardou um dos mandamentos, você pode até dizer que é um amor, mas não é um amor verdadeiro, porque deixou o mandamento de fora. Todos os mandamentos, cumprindo-os, você demonstra amor a Deus. Aqui está o peso que o cristão suporta. Olha o que é que o Pseudo Crisóstomo vai dizer sobre o peso do dia e o calor. Vamos repetir a frase. A frase do versículo 12 é: deste-lhes tanto como a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Peso. Qual é o peso? Os mandamentos. Os mandamentos. E o calor vai vir agora. O peso do dia são os mandamentos pesados da lei. O calor é a abrasadora tentação do erro, inflamada pelos espíritos malignos em seus corações, a fim de irritá-los para a emulação dos gentios. Destes, todos que creram em Cristo escaparam livremente de tudo isso e foram salvos por completo pelo proveito da graça. Peso e calor. De fato, a experiência mostra, Frei Gilson, que quando você está carregando alguma coisa, o seu organismo está perdendo calorias. Naturalmente, ele sua e vem o calor, porque você está carregando alguma coisa, isso está exigindo de você uma energia. Isso faz com que o organismo esquente e aí ele produza uma reação para lavar o organismo, isso se chama suor. O que é o suor? O suor é uma forma de o nosso organismo dizer, está quente e eu vou aliviar a quentura. Por isso a pessoa sua. Peso e calor. Quando você se dispõe a observar os mandamentos, o peso, vem o diabo com o calor. Ou seja, as tentações, você vem as inclinações para as sugestões, para as propostas, para, enfim, o calor que, na verdade, deixa você angustiado. Não nos deixeis cair em tentação. Fantástico. Então, esse é o calor da tentação. Sim. Nós, isto é, sim, Senhor, nós estamos aqui, nós trabalhamos o dia todo, isto é, nossa aventura inteira, desde quando nos entendemos por gente, o peso, isto é, nós abraçamos os teus mandamentos, vivemos na observância deles, lutamos contra nossas tendências desregradas e suamos e enfrentamos o inimigo. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, enfim, e foi uma batalha, etc. E, querendo ou não, eles estão trabalhando, aceitaram o convite de trabalhar, o trabalho da fé e tal, e a tentação vem como
para ir onde estão os vagabundos, ou seja, na praça, voltar aos seus prazeres carnais, nesse sentido. Ou seja, no fundo, esse calor que é a tentação de voltar à vida que ele estava vivendo antes, talvez. Sim, o Pseudo Crisóstomo diz a abrasadora tentação do erro, qualquer que seja o erro, qualquer que seja a inclinação, qualquer que seja o desvio. Jesus diz, espaçosa é a estrada que conduz à perdição e muitos são os que nela enveredam. Sim, a tentação do erro, qualquer que seja a manifestação, a modalidade, a tipificação do erro, ele tem um nome só, pecado. E isso abrasa o coração da pessoa, né? Deixa a pessoa, a condição de quem está acalorado, uma pessoa calorenta, ela fica esbaforida porque, Deus, que mormaço, que tintura, etc., aquele incômodo. Como a nossa alma se incomoda no seu processo em busca da santidade, esse calor que vem da concupiscência, eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero, quem me libertará deste corpo de morte? São Paulo diz de outra forma o que o Pseudo Crisóstomo aqui diz, alegorizando a expressão calor. Peso e o calor do dia. Para se chegar ao céu, você tem positivamente que carregar o peso, observar os mandamentos, e enfrentar o calor, que é a inclinação para o pecado. Peso e calor, peso e calor, peso e calor. E nesse calor envolve tanto as tentações do demônio quanto a concupiscência. Sim, as três concupiscências de que fala a primeira carta de São João, no seu capítulo 5, se não me engano, a tríplice concupiscência. 2,15. 2? 2,15. Tá vendo? A memória dele está melhor do que a minha. Eu estou acertando o livro, ele está acertando o capítulo e o versículo. Muito bem, vamos lá. Ficou claro o peso? Ficou. E o calor? Muito bem. Chegamos ao versículo 13, por favor. Podemos ir ao versículo 13. Está maravilhoso, né, minha gente? Então, versículo 13, já estamos quase terminando a parábola, que vai até o versículo 16. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Perfeito. Agora vamos ver aqui uma coisa. Quem foi que murmurou contra o pai de família nos versículos 11 e 12? Todos. Todos. E o Senhor, porém, vai dizer isso daqui ao primeiro. Qual foi o único com quem o dono da vinha contratou um denário? O primeiro. O segundo foi o quê? A primeira categoria. Justo salário. Justo salário. Um pouco genérico, né? Sim. Ele não disse qual foi. Mas ele se dirige a um daqueles lá da hora primeira. Muito bem. Agora, antes de a gente entrar na própria pergunta, eu queria pontuar o seguinte: meu amigo, não te faço injustiça. O dono da vinha está se dirigindo a um que vai receber o denário. Alguém que vai se salvar, que já se salvou. O Senhor Deus chama os eleitos de amigos. Mas o Senhor também chama de amigos os condenados. Não nessa parábola. Essa parábola não fala dos condenados. Aqui só fala dos eleitos. Todos eles vão receber um denário. Mas tem outra parábola, a parábola da festa das bodas, da veste nupcial, em que o Senhor vai chamar de amigo quem está sem a veste e logo depois de chamá-lo de amigo, vai jogá-lo nas profundezas dos infernos. A expressão é a mesma. Mateus 22, versículos de 11 a 14. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Pronto, esta parábola a gente vai comentar, falta pouco, falta daqui uns 3 anos a gente comenta essa parábola, porque tem um bocadinho de parábola ainda pela frente.
Mas eu citei essa para a gente ficar assustadíssimo. Para os eleitos, na parábola do denário, meu amigo. Uhum. Mas também para aquele que vai ser jogado na fornalha, meu amigo. Deus não faz acepção de pessoas. É amigo dos condenados e é amigo dos eleitos. E quando Jesus fala que dirá para os condenados, os que recebem essa sentença, não vos conheço? Sim. Ou seja, não reconheço essa conduta de vocês como aceitável. Tá. Deus não conhece aquilo que ele não pratica. Deus não conhece. O conhecimento na Bíblia significa participação na intimidade de. O homem conheceu a mulher, fez parte da intimidade dela, participou do íntimo da vida dela. Quando o verbo conhecer significa também, eu não reconheço essa conduta pecaminosa de vocês, ela não tem espaço aqui nessa intimidade, a porta já está fechada. Ou seja, não é desfazendo a amizade que existe. Da parte de Deus, a amizade é irretratável. Entendi. Deus é amigo para sempre. A amizade entre nós só existe, nós humanos, quando os dois querem. Entre nós, você não é comum você dizer fulano não suporta Frei Gilson e o Frei Gilson é amigo desse fulano. Não. A amizade supõe reciprocidade entre nós, seres humanos. Mas com Deus, não. Deus morreu na cruz sem que fôssemos amigos dele. Deus morreu na cruz, diz o apóstolo Paulo, quando éramos inimigos. Uhum. Então, a amizade da parte de Deus é incondicional. Entre nós, ela é condição, sem a qual não se pode falar de amizade, a reciprocidade. Deus é amigo de tudo aquilo que ele faz. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era muito bom. Deus é amigo de tudo que faz, ainda que posteriormente a criatura dotada da capacidade de decidir tenha optado contra Deus. Deus é amigo dos demônios, mas os demônios não são amigos de Deus. Apesar disso, o amor de Deus é irretratável. Deus ama para sempre e não pode nunca deixar de ser o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O amor de Deus pelos homens e pelas criaturas, quaisquer que sejam elas, inclusive os anjos decaídos, não muda. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Eu te amo com eterno amor, com amor eterno. Independente de a criatura amada querer ou não, aceitar ou não, retribuir ou não. Uhum. Isso quer dizer que Deus, quando ama, é amigo de quem ama, amigo daquilo que ama. O amor de Deus, a amizade de Deus, não muda. Por isso, na parábola que estamos a tratar, meu amigo, na parábola da festa das bodas, meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Neste sentido, Deus não tem inimigo? Claro que tem. Deus não tem inimizade por ninguém. Mas antes, vamos ao livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 22, porque aqui o Senhor Deus promete ser inimigo. Inimigo de quem? E como deve ser entendida essa expressão tão forte? Deus, inimigo das pessoas. Êxodo, capítulo 23, versículo 22. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Aqui, o Senhor Deus está se dirigindo a Moisés, que está à frente do povo. Aqui nós temos um típico antropomorfismo, isto é, uma forma humana de falar do agir de Deus. Deus que disse para a mulher, no capítulo 3 do livro do Gênesis, porém,
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua dependência e a dela. A inimizade aqui é incompatibilidade absoluta entre uma realidade e outra. Ou seja, doravante, a geração da serpente será absolutamente hostil, incompatível, irreconciliável com a geração da mulher e vice-versa. Aqui está a primeira vez na Bíblia que se fala de inimizade. O que é inimizade entre a mulher e a serpente? A serpente é símbolo do demônio, que é o autor do pecado. A mulher, ela é a inimiga da serpente porque nela não tem nada em comum com a serpente, nada que agrade a serpente. Então, é nesse sentido que se deve entender: Deus é inimigo do mal, Deus é inimigo do pecado, Deus é inimigo da iniquidade. Deus não pode ser amigo daquilo que ofende a Ele. É nesse sentido. Inimigos Ele tem, mas, e eis o mistério do amor de Deus, Ele é amigo dos seus inimigos. Mas os seus inimigos não retribuem com amizade. Mas que Deus é amigo, é. Ele é amigo. Meu amigo. Amigo dos inimigos. Amigo dos inimigos. Sim, senhor. Sim, senhor. Quer uma prova? Quero. Pronto. Jeremias, capítulo 31, versículo 10. Abra, cabra. Jeremias. Oxente. Vamos ver que a amizade do Senhor pelos seus inimigos, os demônios, e pelos seus inimigos, os homens já está aqui. Meu amigo, como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele não disse palavra alguma. Diante de Deus, não tente justificar o pecado. Não tem justificativa. Por isso, o juízo particular, na hora da morte, vai demorar menos que 1 bilionésimo de segundo. Morreu, já está julgado. E se já está julgado, ou está na graça de Deus, portanto, o céu, com ou sem purificação final, isso é apenas um detalhe importante. Está na graça de Deus. Morreu, foi julgado na graça de Deus. Ou morreu, último instante, já está julgado, menos de 1 bilionésimo de segundo, meu amigo. E ele não pronuncia palavra alguma. No dia do juízo, quem morrer em pecado mortal não vai proferir palavra. Altíssimo, eu queria só que... Eu posso objetar? Não existe isso. Objetar o quê, infeliz? Olha a tua situação diante de Deus. Toda a tua vida vai passar diante de ti com uma clareza que tu não imaginas, e tu verás a tua situação e não proferirás palavra alguma. Jeremias 31, versículo 3, vamos ver a amizade do Senhor, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, amigo dos seus inimigos. De longe me apareceu o Senhor, amo-te com o eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Pronto, amo-te com eterno amor. Esse é o sentimento único de Deus pelas suas criaturas. Por isso não significa muito você dizer Jesus é meu amigo. É bonito dizer Jesus é meu amigo? É, mas o diabo reconhece isso a cada instante da vida dele, sabia? Sabia não? Está aqui. Está aqui. E é isso que torna assustador. Não é grande coisa você dizer que Jesus é seu amigo se você não quer sair do pecado como inimigo dele. É por isso que Jesus fala, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Ah, mas veja, vós. Entendi. Vós, seus meus amigos. Independente de você fazer o que eu vos mando, eu sou amigo de você. Agora, eu sou amigo de você sem condição. Agora, a única condição de você ser meu amigo é fazer o que eu mando para você. Entendeu aqui? Sim. Pronto. Amizade com Deus, dele para conosco, é sempre. Agora, nossa para com ele, só quando praticamos os mandamentos. Ah, mas eu não quero praticar os mandamentos. Ora, é muito simples, então está na inimizade com Deus. Sim, mas ele vai continuar meu amigo. Certo, claro que vai. Como é amigo também dos demônios, que não quiseram. Não é assustador? Dá até vontade de rir. Tome. Mas é a mais pura verdade. Atenção, já que ele citou, aí a gente tem que ir para o Evangelho segundo João. Para o Evangelho segundo João,
Já não vos chamo João servos, 15. porque o servo não sabe o que conhece o seu senhor. Sim. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Pronto. Jesus não disse, eu vou ser amigo de vocês se eu praticar alguma coisa. Não. Jesus já demonstrou isso na cruz. Que é o que ele falou antes, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Falou principalmente de si. Falou principalmente de si. Ou seja, a minha prova de amizade para com vocês eu já demonstrei. Né? Agora, vocês só serão meus amigos, e sendo ou não meus amigos, eu vou continuar sendo amigo de vocês. Vocês só serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Pratique os meus mandamentos. Então, o tema da amizade de Cristo, eu dediquei um programa, não foi, Pedro, sobre a amizade. Já foi ao ar? Já foi ao ar. Está no meu canal, A Amizade de Cristo. O tema é essa coisa assustadora. Então, eu citei o meu amigo da parábola que estamos a abordar, o meu amigo da parábola da veste nupcial, meu amigo. Olha que bonito. Deus chamando um condenado. Mas que amizade é essa? Sim, da parte dele, sempre amigo, mas aqui para você entrar no céu, já que está sem a veste nupcial, você demonstrou não ser meu amigo. Eu continuo sendo seu amigo, mas você não é meu amigo, porque não está com a veste. Amarrai-o, atai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Compreendeu que a amizade de Jesus condena? Sim. Mas condena não porque a amizade de Jesus deixa de ser a amizade de Jesus. A amizade de Jesus continuará sempre a amizade de Jesus. E o Senhor fez a gente compreender, Tiago, né? Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Lembrou bem pontuado. Se não é amizade com Jesus, é amizade com o mundo. O que significa incompatibilidade com Deus. Sim. Não é assustador? Muito. Bem, mas ele riu, viu? Riu aqui para relaxar, porque, enfim, ri para não chorar. Exato. Mas chorar é bom, contanto que seja um choro de sincero arrependimento, muito bem. Então, meu amigo, essa é a primeira pontuação, tá certo? Sim. Vamos agora, não te faço injustiça. Tá certo, porque ele fez uma pergunta que desarmou o rapaz. Não contrataste comigo um denário? Ou seja, você está murmurando por uma coisa que eu não fiz com você. E, portanto, não contra você. O que eu fiz foi algo com o consentimento de você, com o seu consentimento. Eu prometi dar a você um denário e eu estou dando a você agora um denário. Isso não é injustiça. Eu estou sendo coerente com o que eu acordei com você, acordar no sentido de acordo, e, portanto, não há injustiça nenhuma. Mas temos aqui agora, no versículo seguinte, uma outra pergunta. Não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Ou você vê com maus olhos que eu seja bom? Aí, meu amigo, isso precisa de tempo. Aí nós entramos na natureza humana invejosa, cobiçosa, que não se alegra com a alegria do outro, que quer se destacar, que quer sobrepujar, que quer estar acima do outro. Tudo isso subjaz nessa murmuração que traduz algo baixo e sórdido que, infelizmente, a nossa natureza humana pode acalentar. Mas o final é seu. Vamos deixar você, o final deste programa, deixou você com um gostinho de quero mais. Porque acabamos de entrar no versículo 13, na hora que estava ficando bom, o programa acabou. Para que você volte semana que vem, tá certo? Então, semana que vem é daqui que a gente começa, do versículo 13, que começou muito bem, com muita palavra de Deus para nós, muita força, né? Então, esperamos você na semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.